igreja batida já. Bom dia, irmão Neri. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, irmão? Graças a Deus, senhor. Graças a Deus, vamos indo. Que bom. E aí, tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Tranquilo. Seu pai está lá no interior ainda? Nós estamos, irmão. Estamos sim, estamos trabalhando lá. Ah, sim. Sua mãe está bem? Tá, irmão. Graças a Deus ela tá bem melhor, irmão. Graças a Ela Deus. já passou os sintomas, agora ela tá só com cansaço só. Ah, sim, mas isso aí, se Deus quiser, logo, logo ela se recupera. Amém. Obrigado, irmão. De nada, não, que é isso. Acho que não. Porque nós estamos, sim. Não tem ninguém ainda. Só eu e ele. Entrou um agora, deve ser o pastor. Vou desligar aqui. Bom dia, irmão Neri. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças Bom a Deus. dia, irmã Giseliana. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo bem, Tudo. graças a Deus. Que bom. Bom dia, irmão Antônio. Antônio Cândido. O Felipe abriu a sala, eu não sei se ele está aí, porque ele está trabalhando hoje. Mas graças a Deus que ele tem tido muito desejo e vontade e tem nos ajudado muito na escola bíblica. Ele se encontra lá em Araçoiaba da Serra. A Soiada da Serra, perto de Botuporanga, né? É ali mesmo. É ali mesmo, Itapetininga, né, parece? Itapetininga. A cidade do cimento. Botuporanga, né? Ah, Botuporanga é aqui, ó. Perto de Sorocaba ele tá. Isso. Passou, deu tempo de ligar. Pode ligar. Bom dia, irmã Margarida. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Bom Tudo dia, bem. irmãos. Bom dia, irmã Iracema. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Liguei. Tudo bem com vocês? Graças Tudo. a Deus. Amém. Vamos esperar mais 2 minutinhos. Depois nós oramos e damos início. Não, tá não. Irmã Josefa está bem, irmão Neri? Graças a Deus já está do lado aqui ouvindo. Bom dia, irmã Josefa. Bom dia, pastor. Um abraço, pastor. Tudo Minha bem, irmã minha tá irmã? bem? Graças Minha a irmã Deus, tudo bem. Então tá bom. Estou aqui, Café mas está estou pronto, ouvindo. irmã? Estou Tá. fazendo. Tá fazendo. Não tá sentindo o cheiro aí, não? Pronto, é isso que por isso que eu perguntei, mas está pronto, porque eu estou sentindo o cheiro aqui. Oh, beleza. Eu fico aqui perto, viu, pastor? Assistindo a escola bíblica, viu? Fazendo servicinho, mas assistindo. Tá ouvindo aqui. Tá bom, senão eu ia pôr falta aqui, viu, irmã? Não, eu estou todos os domingos aqui assistindo, pastor. Tá bom? Tá bom, minha querida. Bom dia, irmão Jonatas.
Bom dia, pastor. Bom dia, Tudo bem? irmãos, irmã Margarida, irmão Neri, Bom dia. Bom irmã dia. Zefa. Abraço, Bom irmã dia, Zefa. irmão. Saudade. Também estou com saudade. Marcelo. Também estou com saudade, irmão. Ô, minha irmã, um beijão para a senhora, viu? Deus te abençoe. Vocês também. Sua mãe está bem? Tá bem, graças a Deus. Manda um abraço lá para ela, tá? Mando sim, com certeza, irmã. Então tá bom. Ei, saudade desse povo, viu? Meu Deus. Meu Deus. Irmã Bom dia, Margarida, irmão Joaquim. Oi, irmão Jonas, tudo bem? Bom dia. bom dia. Irmão Antônio, irmã Gisele, irmã Iracema, irmão Joaquim, bom dia. Bom dia, Oi. Jonas. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, irmão Joaquim, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Malele, está bem? Tá bem? Amém. Irmãos, vamos orar, pedir a Deus a bênção dele sobre nossas vidas no estudo de hoje. Mais uma vez, nos voltaremos para a carta aos Filipenses, onde temos aprendido bastante, lições preciosas. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos por esta manhã estarmos juntos. Obrigado por mais esta oportunidade. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção sobre nós. Nos dê sabedoria, ilumine o nosso coração, nossa mente. Ó Deus, usa a tua palavra, usa a vida do irmão Jonatas e também de todos aqueles que estiverem aqui, que quiserem, ó Deus, compartilhar o que têm aprendido. Também, ó Deus, nos ajudar com, ó Deus, as suas palavras. Ó Deus, dê para nós todo o direcionamento. Nos abençoe, Deus. Nos ajude a entendermos tua vontade, o teu querer para a nossa vida. E que seja este, Deus, um momento muito precioso para todos nós. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Que a mão de poder do Senhor também os abençoe, os alcance. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor, a Deus, esteja lhes dando saúde, ajudando-os, a Deus, nesse tempo tão complicado e difícil que nós estamos vivendo. Mas também te louvamos pelas grandes vitórias, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido também. Muito obrigado. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, chegaram aqui a irmã Lígia, o irmão Marcelo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu continuo pedindo oração em favor da irmã Vânia. A irmã Vânia foi testada positivo para a Covid, está sendo tratada com medicamentos, está na casa dela, em repouso. Vamos continuar orando por ela. Também agradecemos a Deus, porque o irmão Sidney está recuperado, lógico, né? Agora vai levar um tempo para que ele se recupere plenamente, né? Eu li que ele perdeu 7 quilos com o vírus, né? Então, vamos orar por ele, continuar orando e agradecendo a Deus por ele, pela Cristiane, pela Nicole, e eles precisam muito da ação de Deus, continuam necessitando, né? Agradecer também a vida do irmão Rangel, que está melhor, já voltou ao trabalho, continuar orando pelo Gabriel. Enfim, irmãos, essa é a luta que nós estamos travando, como eu disse também, com muitas vitórias que Deus tem nos dado. Hein? Isso, a irmã Vânia do irmão Odair, viu? Não é a Vânia Malta, é a irmã Vânia do irmão Odair. Está me lembrando aqui a irmã Sandra. Muito bem. Irmão Jonatas, eu passo a palavra ao irmão. Nós temos até as 10h45 para estudarmos a lição de hoje. Que Deus te abençoe.
Amém, amém, pastor. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Filipenses. Nós estávamos lá no capítulo 3. Semana passada nós estudamos até o versículo 9. Então, hoje nós vamos começar a partir do versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses. Então, o irmão que tem aí a sua Bíblia, por favor, abra lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Irmão, só um instantinho aqui que está acabando a bateria do meu notebook. Muito bem. Na semana passada, né, nós estávamos falando, só para contextualizar, começamos a falar sobre as riquezas, né, da plena confiança em Cristo, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai falar a respeito daquelas riquezas desta vida, as riquezas materiais, as riquezas da terra, que diante da suprema glória da salvação recebida em Jesus Cristo se tornam perda, né? Então, o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, dando o seu exemplo pessoal, ele fala da sua condição, né, de judeu respeitável, cumpridor da lei, zeloso, absolutamente zeloso, um judeu de linhagem, né, conhecedor da sua linhagem, e ele coloca tudo isso diante de Cristo como perda, né, porque a partir do momento em que nós encontramos a Cristo, nós falamos essa palavra semana passada, a palavra crise, né? Nós vivemos essa crise dentro de nós do que é verdadeiramente importante, porque diante de Cristo, todas as coisas que nós reputamos por importantes passam a ser nada. E nós começamos a pensar, né, na nossa vida, nós começamos a pensar nas coisas que nós temos, na nossa saúde, nos bens materiais, na nossa condição pessoal. E nós vemos que todas as coisas que nós temos e julgamos importantes são passageiras. Tudo que nós temos, irmãos, em vida, nesta vida terrena, é passageiro. Pode se perder do dia para a noite, né? As circunstâncias da vida, elas são extremamente passageiras. Hoje de manhã, eu estava lendo mandaram um artigo assim, num grupo que eu participo, sobre empresas, né, que já foram muito grandes e já foram referência e que desapareceram, fecharam, né? E um dos exemplos, com certeza os irmãos aí se lembram da Kodak, né? Quem tirava foto antigamente, né, era filme. Eu acho que eu não estou falando na classe de juventude, então todo mundo vai entender o que eu estou falando. Se eu estivesse falando na classe dos jovens, adolescentes, ninguém saberia do que eu estou falando, né? Mas antigamente, quando a gente queria fotografar, nem essa palavra existe mais. Fotografar já é um negócio meio antigo, né? Mas a gente ia até a fotótica, né? E você comprava o filme, né? Tinha que comprar aquele rolinho de filme, colocava na máquina, né? Tirava a foto e aí levava de novo na fotótica para revelar, né? Inclusive a fotótica, né, essa empresa, ela mudou, né? Agora vende óculos, mas antigamente era para revelar foto, essas coisas, né? E olha lá o pastor entregando também, ó. Era isso aí, ó, era o filme, né? E aí tinha o filme de 36 fotos, aí quando você estava bem de vida, você comprava aquele de 36, podia tirar 36 fotos, né? E aí quando acabava as 36, você tinha que tirar, trocar. E a fotótica, meus irmãos, aliás, a Kodak era a empresa que dominava esse mercado. Praticamente todos os bons filmes que se compravam eram da Kodak, né? E é interessante que a Kodak foi quem inventou a câmera digital. E a câmera digital, alguém teve a ideia de inserir isso no celular e, a partir daí, a Kodak, que era uma das maiores empresas do mundo, foi indo para baixo, hoje nem se ouve falar mais. Talvez se você conversar com um adolescente aí, 15, 16 anos, falar esse nome Kodak, ele não tem ideia do que seja, né?
mas era uma das empresas mais poderosas do mundo. E aí, como é que você imagina que uma empresa dessas vai um dia fechar as portas, mas não vai existir mais? Eu estou dando esse exemplo, meus irmãos, para explicar o quanto as circunstâncias do mundo, por mais presentes, por mais poderosas que sejam, elas são passageiras. A Kodak, ela desapareceu, meus irmãos, em 4, 5 anos, ela perdeu totalmente o sentido de existir. Uma empresa centenária. Nós ouvimos aí, irmãos, esse ano, que a Ford, né, encerrou suas atividades no Brasil. Eu tenho um tio já falecido, trabalhou 30 anos na Ford. Ele tinha orgulho de falar, ele passava em frente à fábrica da Ford, que ficava ali na Moca, onde é o shopping hoje, né? E ele chorava, lembrando, né? E quantas pessoas, né, não trabalharam ali, não construíram carreira ali, e hoje essa empresa foi embora do Brasil, simplesmente. E vai chegar um momento que essa empresa, que foi uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, vai perder espaço, como já tem perdido. E isso é a realidade das circunstâncias terrenas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele vai fazer esse paralelo entre as circunstâncias, os aspectos que às vezes nós julgamos que são importantes, que são indispensáveis para a vida, mas que diante da grandeza da glória de Cristo, elas são nada. Ele mesmo diz, o que para mim era lucro, lá no versículo 7, eu passei a considerar como perda, tá? E aí, então, na semana passada, nós começamos a falar sobre quais são as verdadeiras riquezas do crente, né? O que verdadeiramente é importante para o crente, né? Quero fazer só uma observação, meus irmãos. Na semana passada, eu acho isso muito interessante, porque nós sempre nos esforçamos, quando vamos fazer o estudo o estudo sistemático, né, de um livro da Bíblia, de um capítulo, de um versículo, né? Nós sempre fazemos aquele enfoque histórico, teológico, doutrinário, né? E na semana passada o direcionamento foi outro, né? Achei muito interessante porque nós tivemos um enfoque mais da palavra de Deus, da doutrina aplicada, né? À vida, à experiência, né? De cada um, e a experiência que traz edificação para todos nós, né? Que partilhamos dela, né? Então, isso é muito importante, né? Nós temos esses vários enfoques. Nós, às vezes, pegamos, irmãos, a gente pega lá grego, do hebraico, da história, põe o mapa, né? Para os irmãos situarem, né, o lugar onde que isso aconteceu, né? E isso é muito importante, nós não podemos desprezar isso, nós precisamos entender realmente a profundidade teológica, doutrinária dos textos bíblicos, mas também precisamos entender como isso funciona, né, quando isso vai para a nossa vida. O importante, né, o objetivo de todo o estudo é de que na nossa vida, essa palavra que nós estamos entendendo, né, em profundidade, ela tem efeito, né? Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos alcançar isso, né? Em todos os estudos, alcançarmos esta possibilidade de enxergarmos tudo isso que nós estamos lendo na nossa vida prática. Vou partilhar a tela, acho que vai aparecer a tabela que nós fizemos na semana passada. Vamos ver se vai. Isso. Os irmãos estão vendo aí, né? Vamos ler o versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Bem? Então, versículo 10, capítulo 3 de Filipenses. Ali o terceiro ponto, os irmãos estão vendo na nossa tabela ali, é o conhecer a Cristo, as verdadeiras riquezas do crente. Uma delas, então, está lá no versículo 10, conhecer a Cristo. Meus irmãos, essa palavra conhecer, ela tem um sentido muito profundo, mais do que
o que nós usamos, né? Para nós, quando você diz assim que conhece alguém, né? É que você sabe da existência dela, sabe o nome dela, sabe quem ela é, né? Então, o seu vizinho, por exemplo, você conhece o seu vizinho, né? Então, aqui na minha rua eu tenho muitos vizinhos, né? Conheço boa parte deles, mas, por exemplo, a maioria deles eu nunca estive na casa, não sei como que é a casa deles, né? Não sei muito da história deles, é filho de quem, né? Aquela coisa que o mineiro tem, né? Não sei se tem algum mineiro aqui, mas o mineiro tem muito aquela história, você é filho de quem, né? E mora em cidade pequena, né? Quando você se apresenta, né? A pessoa pergunta, você é filho de quem, né? Você conhece alguém conhecendo a família, né? Então aqui eu conheço muita gente, mas não sei muita coisa a respeito da vida dessas pessoas. Mas a gente conhece. Então quando a gente fala a palavra conhecer, é aquela ideia, eu sei quem é, mas isso não quer dizer que você tem algum vínculo com essa pessoa. Às vezes você não tem vínculo nenhum, mas você conhece, tá? Quando nós pegamos essa expressão conhecer, e vamos lá para o Antigo Testamento, os irmãos que têm a Bíblia, aquela Bíblia tradução revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, né? Sem ser a NVI, quando ele vai falar da relação entre Adão e Eva, né? Que Deus fala, né? Dá a ordem, né? Crescei e multiplicai-vos, né? Quando ele vai falar da relação íntima, da relação sexual, ele usa a expressão conhecer. E Adão conheceu Eva, e aí dessa relação eles tiveram um filho, tá? Então ele usa essa expressão conhecer. Por que é usada essa expressão? Porque se trata de um conhecer profundo, um conhecer mais íntimo, um conhecer muito específico, muito especial, que não se tem com qualquer pessoa. Por isso que a expressão é usada dentro do aspecto da relação sexual. Ali, no Antigo Testamento, ali no contexto de Adão e Eva, porque eles tiveram entre si uma relação muito própria entre ambos, que só teriam entre eles, não teriam entre mais ninguém, tá? O que eu quero trazer aqui para os irmãos, né, é que quando nós pensamos na palavra conhecer, né, ele vai muito além do saber a existência. Ele vai muito além do identificar, distinguir de outra pessoa. Ele vai no sentido do aspecto relacional, tá? Do relacionamento que é tão especial que você não tem com qualquer outra pessoa. Não existe um relacionamento na esfera humana que possa se comparar com o relacionamento do crente verdadeiro com Jesus Cristo, tá? Primeiramente, meus irmãos, porque quando nós pensamos assim, Jesus Cristo me conhece, né? Não é que ele sabe da minha existência, ele me conhece sabendo quem eu sou, sabendo das minhas necessidades, sabendo dos meus defeitos, sabendo das minhas qualidades, sabendo do que eu preciso, né? Entendendo os meus pensamentos 24 horas por dia. Esse é o nível de conhecimento que Cristo tem a respeito de cada um de nós, né? E o que eu devo almejar como riqueza é buscar também conhecer a Cristo, a sua mente, a sua vontade, o que ele espera, o que ele almeja, qual é o seu propósito, né, no plano geral e para a minha vida também. Essa é uma das grandes riquezas que nós devemos perseguir a teor do que está aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Mas eu gostaria também de ouvir os irmãos. Quando nós pensamos nesse conhecer Cristo, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, né? Mas eu gostaria de aprofundar mais, né? O que é conhecer a Cristo? Como que os irmãos veem? Talvez pudessem nos dar aqui
para a edificação de todos. Exemplos práticos, né? O que na prática significa conhecer a Cristo, meus irmãos? Eu gostaria de ouvi-los para que nós pudéssemos debater um pouco também sobre isso e crescer sobre isso. Conhecer a Cristo na prática. O que isso significa? Um de cada vez, tá, irmãos? Por favor. Jonathan, Pois não, irmã Lígia? isso, bom dia. Pois não, bom dia, irmã Lígia. Ô, Jonatas, baseado bem naquele texto de Gênesis que você falou, tem relação com intimidade, conhecer de verdade, e só, né, convivendo que a gente conhece uma pessoa de verdade, né? No nosso caso, então, conhecer a Cristo intimamente a constante leitura da palavra, a oração. Eu desejo mesmo, né, de sentir a presença de Deus. Ou, se não sentir, crer, certo? Que Ele está com a gente, certo? É pegar os textos das Escrituras que diz que Ele estaria com a gente, né? Estarei convosco, você é templo do Espírito Santo. Enfim, é uma intimidade mesmo profunda, que é só com o relacionamento, né, convivendo, que se obtém. Como num casamento, né? Uhum. Ok? Obrigada. Muito bem, irmãos. Muito bem, irmã Lígia. Conhecer. A irmã falou, usou uma expressão aqui, um verbo, o verbo conviver, né? Conviver, né? Isso é fundamental para você conhecer verdadeiramente alguém, é conviver, né? Então, esse também é um aspecto que a gente pode pensar, como conviver com Cristo, né? A irmã deu a indicação da palavra, né? Da oração. Muito bem. Quem mais, meus irmãos? Ô, irmão Jonas. Irmão Joaquim, pois não? Então, irmão, eu entendo que essa expressão conhecer a Cristo revela tudo que os irmãos falou realmente, né? A intimidade, traz a ideia de intimidade, mas eu vejo mais além, viu, que na prática, é andar junto com Cristo, buscar nas Escrituras tudo que fala de Cristo, conhecer o Evangelho. Conhecer Cristo é conhecer tudo aonde que ele é revelado. Ele é revelado nos Evangelhos. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, buscar intimidade na oração, mas não esquecer de buscar o conhecimento onde ele é revelado. Conhecer Cristo onde Cristo se revela. Não abrir mão de leitura da palavra. Até eu lembro aquela passagem de Jesus, quando fizeram aquela armadilha para ele sobre a ressurreição dos mortos, daquela mulher que tinha um marido, ele morreu, ela, por lei, casou com os irmãos, e na ressurreição ela casou com todos os irmãos. E na ressurreição dos mortos, ela ia ser mulher de qual deles? Aí Jesus fala, vocês erram, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, agora não me lembro. Nem as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus, nem as Escrituras. Então, o que Jesus estava falando? Aquele que só ora, busca intimidade com Deus na oração, erra. Aquele que só lê, erra também. Tem que ter um equilíbrio, né, entre essa intimidade com Deus, de contar as suas coisas para Ele, mas também de buscar conhecer onde Ele conta as coisas dele para nós. Então, conhecer a Cristo é conhecer a sua vontade, conhecer o que Ele fez, conhecer o que Ele faz, conhecer o que Ele gosta, as suas promessas que estão lá nas Escrituras, e crer realmente que tudo isso é verdadeiro. Eu penso assim, conhecer a Cristo é buscar o conhecimento na fonte. Muito bem, irmão. O irmão me faz lembrar de uma entrevista que eu ouvi. Oi, pastor. Já lhe dou a palavra, pastor. Que o irmão Joaquim falou uma coisa que me fez lembrar uma palavra que eu ouvi, não sei se foi essa semana, acho que já faz um tempo, semana acho que eu não ouvi nada, mas faz um tempo já, era uma entrevista, eu não sei quem é a pessoa, porque eu não sou muito ligado, irmãos, essas personalidades do mundo gospel, eu não sei quem é quem, né?
Mas de vez em quando aparece alguma coisa lá de vídeo e aí eu tenho umas chamadas assim, né? Uma chamada meio jornalística me chamou a atenção e eu fui ouvir, né? Aí a pessoa que estava sendo entrevistada, ela disse o seguinte: eu entendo, né, que nós todos devemos nos responsabilizar por pregar a palavra, por anunciar Cristo, o Evangelho, né? E eu falei, ok, muito bem, concordo com ele. Aí ele disse assim, em seguida, eu não acho que a gente deva só atrás da pessoa para a igreja para ouvir a pregação, né? Eu acho que a gente também deve pregar, né? Também concordei com ele. Aí ele disse assim, na minha igreja, né? Ele estava indo bem, né? E começou, na minha igreja é o seguinte, a gente vai para a igreja, né? E tem culto que não tem nem pregação. É só caindo glória para a gente ser preparado para sair e pregar. Eu falei, peraí, já deu problema já, né? Mas que jeito? Como que pode, num momento de culto, de interação, de comunhão, a palavra de Deus não é pregada, né? E aconteceu alguma coisa ali, não sei o que me preparou para pregar sem palavra, né? E aí eu falei, não, para mim tem alguma coisa errada aí nessa conclusão, né? É o que o irmão Joaquim falou, não adianta eu só orar e não buscar na fonte, né? O que a resposta de Deus para aquela minha oração, né? Não, eu não estou falando só na resposta no sentido da minha demanda pontual, mas eu estou falando da minha vida, né? Senhor, me abençoa, cuida do meu dia. Senhor, me abençoa, muitas vezes, fazendo entender como eu devo proceder no meu dia. E como eu vou saber? Lendo a palavra. Da mesma forma como não adianta eu ler a Bíblia simplesmente como um livro comum de autoajuda e não buscar, pela oração, o discernimento do Espírito Santo para a própria palavra, né? Então, é um conjunto aí de coisas, mas não tem como você viver prescindindo da palavra de Deus, né? Bem, o irmão Joaquim falou, lembrei nitidamente dessa colocação aí, que eu falei, eu acho que eu não sei se eu concordo muito com ele, né? Mas é isso. Pastor, desculpa, pastor, é que eu precisei comentar isso aí. Não, tranquilo. Não, é só para, enquanto o irmão Joaquim falava sobre este conhecer, e também a irmã Lígia no comentário dela, eu me lembrei daquele texto, né, do Antigo Testamento em que o próprio Deus, né, está corrigindo o seu povo e dizendo, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E é essa realmente a intimidade, né? Conforme bem dito pelo irmão Joaquim, precisa haver um equilíbrio intenso, né? Eu digo um equilíbrio intenso, não um equilíbrio passivo, né? Um equilíbrio para baixo, mas um equilíbrio intenso em nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus, no sentido de oração e o conhecê-lo de fato. Me vem à mente aquele momento em que um dos discípulos pergunta para Jesus, Senhor, onde você mora? E o Senhor Jesus responde para ele, vem e vê. Olha que interessante, né? O discípulo se colocando à disposição para conhecer, inclusive, onde o Senhor morava. E isso é importante para nós, a busca do conhecimento, do querer de Deus, da vontade de Deus, na palavra, e a intimidade com Deus também em nosso tempo com Ele em oração. Dizer, não que Ele não conheça, Ele nos conhece muito bem, né? Até mesmo antes de nascermos, mas é nós nos prostrarmos em oração e falarmos com Ele. Então, esse intenso equilíbrio realmente deve existir. Eu estava até lembrando, foi a pregação do pastor Rinaldo, sobre aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? Pastor faz alguns domingos o pastor trouxe essa mensagem, né? E uma parte muito interessante é porque eles não reconheceram Jesus. Olha que interessante, eles não reconheceram Jesus, eles conviveram com Jesus por
segundo aí os historiadores, em torno de 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. E Jesus aparece ressurreto a eles e eles não reconhecem, né? Mas eles vão andando, né, com Jesus. E num determinado momento eles, né, chamam, não se vá, Senhor, fica aqui conosco, né? E aí tem aquela parte que eu acho muito interessante, que no momento em que Jesus vai dar graças, eles o reconhecem pela forma como o Senhor deu graças, como Jesus orou, não é? Eles olham e falam assim, só o nosso Senhor dá graças assim, né? E eles o reconhecem, e no momento em que eles o reconhecem, Jesus desaparece, né? E é tão interessante essa passagem, né? Por que Jesus desapareceu no momento em que eles o reconheceram, né? Porque, na verdade, irmãos, e é isso que é muito importante, bastava a eles o que estava acontecendo. Eles disseram o seguinte, essa passagem é uma passagem que mexe muito comigo, irmãos. Eles fazem o seguinte comentário, né? Irmão, né? Os discípulos falando um com o outro, o seu coração não estava ardendo, né? Quando ele explicava para nós as Escrituras, né? Veja, eles não fisicamente, os seus olhos físicos não reconheceram Jesus, mas no coração, no ser, algo estava acontecendo que era realmente o sentir, né? A irmã Liz usou essa expressão, sentir, que não era simplesmente um mestre conhecedor da lei, mas era o Senhor falando, né? E o coração deles ardia. E no momento de dar graças ao Senhor pelo pão, pelo alimento, eles reconhecem ao nosso Senhor, não é? Eu acho que isso que é maravilhoso, né? Porque muitas vezes as circunstâncias da vida humanas não nos permitem enxergar Cristo, mas quando ele se apresenta a nós, o nosso coração, se nós temos efetivamente, conhecemos efetivamente a Cristo, ele é reconhecido por nós, o nosso ser, o nosso espírito reconhece, a gente sente, né? A nossa alma arder, o nosso espírito arder, o coração arder pela palavra. E nós, então, vemos a coisa mais simples, irmãos. Isso é maravilhoso, porque Jesus ficou ali, não sei, horas com eles, quem sabe um dia todo com eles, falando com eles, explicando, e eles não reconheceram, mas numa coisa simples. Quero dar graças, eles viram o Senhor. Olha que bênção, né, meus irmãos? Às vezes a gente está procurando o Senhor numa coisa assim tão grandiosa, né? E o Senhor se manifesta, né? É reconhecido por nós, né, nas circunstâncias, numa coisa tão simples como uma oração para dar graças pelo alimento, né? Então, essa é a suprema glória de conhecer a Cristo. Uma coisa que os irmãos não disseram, por exemplo, né, é a fé. A fé que me leva, né, a conhecer a Cristo, a entender Cristo nos momentos em que parece que ele não está presente, né? Eu penso muito no tempo que nós estamos vivendo, né, meus irmãos? Eu não deixo de me preocupar porque eu tenho ouvido, não sei se os irmãos também, ouvido muitos relatos de pessoas vacinadas com 2 doses de vacina, né? Com passado já o tempo necessário para a vacina fazer efeito, pessoas contraindo novamente essa doença. E tenho ouvido também falar de pessoas que estão morrendo mesmo vacinadas. E aí eu pergunto, Senhor, há esperança, né, nesse tempo? Porque quando a gente imagina que, não, agora vai tudo bem, eu tenho meus pais vacinados com 2 doses, então a gente, graças a Deus, estão vacinados, né? Que bom. Aí as pessoas ficam falando, né? Viva a ciência, viva o SUS. Eu não gosto muito de ouvir isso, não, meus irmãos, porque primeiro fala viva o SUS quem não depende dele, né? Porque quem depende do SUS sabe que é bem complicado, né? Dizer viva o SUS, né? E viva a ciência, meus irmãos. Qual a resposta a ciência está dando? Se nós não nos apegarmos ao Senhor, meus irmãos, nós não sobrevivemos, não, porque a vacina é muito boa, meus irmãos, mas
ela não pode garantir a você, fica tranquilo, vai aí, pode aglomerar, não tem problema não, porque você já está vacinado. Não é bem assim, né? Nós estamos ouvindo aí países que estavam se orgulhando, não, estamos superando essa fase, né? Israel é um exemplo agora, que está retrocedendo em medidas e é o país que mais vacinou no mundo, né? Então, aí eu pergunto, há esperança nesse tempo? Eu consigo enxergar a Cristo nesse tempo, meus irmãos? Eu só consigo enxergar pela fé, né? Então, fé é fundamental para que eu possa também conhecer a Jesus Cristo. E é só conhecendo isso que eu supero esse momento, meus irmãos, porque a gente enlouquece, viu, meus irmãos? Se nós não tivermos essa maravilha, essa riqueza do conhecer a Cristo, irmãos, nós endoidecemos, porque a gente começa a entrar em pânico, em desespero, né? Sem saber mais o que fazer. Eu tenho um vizinho aqui, achei muito interessante, irmãos. Ele colocou uma placa no portão dele: se você entrar aqui, põe a máscara, né? Está tendo obra lá na casa dele, né? E não sei se os pedreiros não trabalham de máscara e tal, mas ele colocou uma placa lá: quando entrar, põe a máscara, né? E aí eu fico olhando assim que há uma certa loucura, né, nesse tempo, né? Eu estava essa semana, fui a uma diligência na delegacia aqui na Vila Diva, e aí quando eu estava saindo com pressa, sempre com pressa, um senhor me abordou, e ele era um senhor idoso já, eu não sei se ele... Eu na verdade nem entendi o que ele queria, eu não sei se ele estava querendo um advogado ou se ele queria dinheiro, eu não entendi, mas ele estava com a máscara abaixada e ele ia chegando perto de mim e eu ia andando para trás, né? E ele chegava mais perto, assim, e eu andando para trás, até que uma hora eu falei assim: moço, por favor, põe a sua máscara direitinho aí, porque o senhor está falando alto, tá assim, e se aproximando de mim. Não... Aí ele pegou, colocou, mas a máscara, meus irmãos, um terror, a máscara toda suja. Qual que é o... Então a gente está entrando em pânico, meus irmãos, a gente quer distância das pessoas, né? Então realmente só por Cristo e conhecendo o poder de Cristo é que a gente consegue superar, né? Viver esses dias loucos que nós estamos vivendo, né? Até aqui, meus irmãos. Irmão Jonatas, eu gostaria de dar uma palavrinha. Irmã Flávia, pois não. É que eu estou com o celular do Marcelo. Espero que os irmãos escutem, porque tem uns passarinhos que ficam fazendo um som aqui de fundo, mas tudo bem. Então, irmão, assim, eu penso assim, como o irmão foi dando abertura, né, falando de conhecer, né, eu imagino assim que quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece mesmo, quer dizer, Deus nos conhece, porque Deus sabe o que nós vamos sentir, Deus sabe as nossas ações, Deus sabe os nossos sentimentos, as nossas explosões, né, Deus sabe de tudo. Aí, o que acontece? A gente acha que conhece o Senhor. Aí, a gente, às vezes, quando a gente só acha que conhece o Senhor, a gente fala assim: ai, meu Deus, me perdoa. Chega à noite, vai dormir: ai, meu Deus, perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Então, dessa maneira, a gente acha que conhece o Senhor. Quando a gente nunca vai conhecer o Senhor perfeitamente como Ele é, né? Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu acho que essa palavra, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor, destina, assim, quando eu erro, quando eu tenho esses meus momentos explosivos, tal, no mesmo momento, eu paro e eu penso: Senhor, eu te entristeci. E a gente fica com aquele coração machucado, enquanto a gente não vai em oração e fala: Senhor, me perdoa, o Senhor não merece, eu não deveria ter feito isso, porque Ele nos conhece, e se nós não fizermos isso, nós não conhecemos a Ele. Não só pelo caso de: eu preciso pedir perdão, preciso me reconhecer diante de Deus, porque senão Ele vai pesar a mão sobre mim. Não dessa maneira, como a gente estava falando nas aulas passadas, né, sobre o temor, né? Mas a maneira de dizer: eu não quero machucar o Senhor, porque eu conheço o que Ele é na minha vida. Eu conheço que Ele não é merecedor do que eu faço com Ele, né? E quando a gente trata, o reino de Deus está muito ali
lado a lado com o casal, né? Sermos uma só carne, né? Então, eu imagino assim, eu e o Marcelo, nós somos um casal. Eu sinto, eu conheço e ele me conhece, mas a gente pode passar 100 anos junto que a gente não vai conhecer totalmente, jamais. Mas o Senhor nos conhece. Então, assim, eu quero resumir assim dessa maneira, porque eu, por exemplo, vivendo com o Marcelo esses anos todos, a gente conhece tudo um do outro, mas, como eu falei, pode viver o tempo que for, a gente não vai conhecer. E o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o momento em que nós vamos chorar. Olha, tal coisa está acontecendo, já já vai vir um choro. Tal coisa está acontecendo, já já vai vir a alegria. Então, o Senhor conhece tudo isso. Então, nós jamais iremos conhecer o Senhor, né, completamente. Mas, prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que a palavra diz. Não sei se entenderam. Obrigada, irmão. Amém, irmã. Entendemos sim. E vou pegar o gancho do exemplo que a irmã deu do casal, né? Interessante quando a irmã fala assim que convive muitos anos e nem conhece totalmente, né? Então é sempre um processo de conhecimento, de descoberta, né? De aprendendo coisas novas, né? Porque às vezes a gente tem a pretensão de pensar que, olha, eu já sou experiente no Evangelho, né? Já vivi tantas coisas, já li a Bíblia de capa a capa, oro todos os dias, né? Então conheço a Cristo, né? E na verdade, meus irmãos, a gente está no processo de conhecimento, porque a gente se vê muitas vezes em situações em que você entende, olha, eu não sabia que eu poderia reagir assim a essa situação, então eu preciso aprender mais sobre Cristo, né? Ela vai falar sobre casal, eu acho interessante. Uma coisa que eu vejo muito na minha profissão, meus irmãos, é quando eu vou fazer inventário, né? Geralmente, quando eu faço inventário, sem querer assustar ninguém, mas geralmente é o homem que falece primeiro, né? Então, pior que meus irmãos, assim, na minha vida, assim, 11 anos aí de advocacia, poucos inventários de mulheres, né? A maioria é homem, né? Que vai primeiro. E é interessante as coisas que as mulheres descobrem sobre seus maridos depois que eles morrem, né? Então, eu já vi de tudo, por exemplo, dinheiro guardado, a casa caindo aos pedaços, meus irmãos. Aí, de repente, você vai fazer um inventário, vai fazer um rastreio lá das contas, descobre que teve Foi o primeiro inventário que eu fiz na minha vida, meus irmãos. O homem tinha 60 mil reais guardados numa conta, a casa caindo aos pedaços, meu irmão. Ele guardava dinheiro, ele tinha um problema, né? Que era um problema dele. Ele tinha um pavor tão grande do futuro que ele guardava dinheiro, ele economizava cada centavo que ele tinha, né? E guardava. E ele juntou 60 mil reais. E a mulher indignada, minha casa aqui precisando reformar isso, nunca tem dinheiro. E ele guardava dinheiro, tinha 60 mil numa conta. Eu já vi, por exemplo, esse também foi muito assim chocante. A esposa descobriu que o marido já há anos não tomava os remédios, ele escondia os remédios. E ele faleceu de um infarto, né? E aí ele pegava os remédios e ela falou assim, eu achava estranho, ele tomava um remédio, eu tomo o mesmo remédio, mas eu tomo, que é um diurético. E o diurético, os irmãos sabem o que acontece, você fica toda hora querendo urinar e tal. Então, ele, por conta desse incômodo, ele pegava o medicamento, ele tirava o medicamento do blister, né, que é aquele... E aí ele jogava fora, a mulher está tomando um remédio, mas ele pegava os comprimidos, colocava num saquinho e guardava. Só que ele fez isso tanto tempo que ficou ali. Aí ela fez uma conta ali, pela quantidade de comprimidos que tinha ali, ele tinha uns 2 anos que não tomava nenhum dos medicamentos, né? E assim, você descobriu depois, né? E sem contar, meus irmãos, os casos de filho por fora, de amante, de tudo mais que se descobre por aí, né? Então, o que eu estou dando esse exemplo para dizer que 30 anos de casamento, 40 anos de casamento, 25 anos de casamento, 10 anos de casamento, e aí a gente chega no momento, passou, aí você começa a descobrir coisas, né? Boas e ruins também, né? Tem muitas histórias de boas coisas que se descobre, né? A respeito do cônjuge, né? Da cônjuge, né?
nesse processo. Então, o que acontece? O conhecer há de ser sempre uma constante. Eu estou sempre buscando conhecer mais e me surpreender com as coisas que eu descubro a respeito de Cristo. E o que nós esperamos, obviamente, né, no exemplo do casal, tem exemplos bons e ruins, mas em Cristo, o prosseguir em conhecer importa em eu aprender coisas novas e maravilhosas sobre o Senhor Jesus. Tá? Aspectos da vida que a gente não esperava. Às vezes a gente passa por situações, irmãos, que a gente não acha que nem acontece conosco, né? E aí você vê a forma como Deus age, como o Senhor Jesus trabalha nos nossos corações, nós entendemos. Esse é um enfoque que eu não tinha a respeito de Cristo e que eu estou tendo. Cada vez que eu escuto a palavra de Deus, eu ouvi uma pregação, irmãos, eu sou uma pessoa muito boa, assim, eu tenho uma boa memória para mensagem, né? E tem algumas mensagens que me marcam. O pastor Reinaldo pregou alguns tempos atrás, aí no Dia das Mães, sobre Rispá. Eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre essa mulher, né? Uma mulher que ficou meses velando pelos corpos dos seus filhos, para que não fossem devorados, né? E a diligência dessa mãe chama a atenção de Davi, né? E eu fiquei imaginando, meus irmãos, como ela ficava ali espantando os corvos, as raposas, os animais, para que não devorassem os corpos dos filhos, meus irmãos. É um tipo de zelo, né? Que eu nunca tinha visto. Eu já devo ter lido certamente essa expressão, mas nunca tinha visto com esses olhos, né? E aí eu comecei a pensar, né? Essa mensagem, pastor, trouxe uma visão totalmente diferente para mim no que diz respeito à família, no que diz respeito a... Ele fala, como é maravilhoso prosseguir, como a irmã Flávia falou, prosseguir em conhecer a Cristo. Porque eu penso assim, Deus nunca desiste de mim, né? Ele sempre está comigo. Da mesma forma, quando diz respeito à minha família, eu sempre luto pela minha família. Mesmo depois de mortos, aqueles homens, eles eram dignos daquela morte, aquela mãe continuou lutando pelos seus filhos, né? Então, é um aprendizado que eu digo assim, para mim, que não tenho filhos ainda, não vou conseguir olhar, se os tiver, sem lembrar dessa passagem, dessa mensagem, né? Então, é um enfoque diferente da vida cristã. É o prosseguindo em conhecer a Cristo, tá? Amém, meus irmãos? Até aqui. Vamos prosseguir, irmãos? Versículo 10 ainda. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tá? O poder da sua ressurreição. Então, essa é mais uma das riquezas, verdadeiras riquezas do crente. Conhecer o poder da ressurreição do Senhor. Mas veja só, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer lá na sua primeira carta aos Coríntios, né, que uma das bases da fé cristã é a certeza da ressurreição, né? Tanto a ressurreição de Cristo é fundamental na vida cristã. Se alguma fé, alguma doutrina rejeita a doutrina da ressurreição, essa doutrina não é cristã. Ela é fundamental para a fé cristã, é a convicção de que Cristo morreu na cruz, sim, mas ele ressuscitou, tá? E também a fé, diz o apóstolo Paulo, que é fundamental para a fé, crermos que também nós ressuscitaremos um dia. Quando nós falamos aqui, irmãos, do poder da ressurreição do Senhor, que o apóstolo Paulo está nos mencionando, ele está nos dando aqui uma lição de uma esperança, vou usar aqui a expressão, tá? Esperança escatológica, tá? O que é isso, meus irmãos? É de que
acima de todo o sistema humano, de todos os governos, os poderes, as autoridades, as circunstâncias humanas, tá? E inclusive da morte, que é imperiosa sobre a vida. Ninguém de nós aqui tem dúvida da morte. Se há uma certeza que temos, meus irmãos, é da morte, tá? Mas a riqueza verdadeira do crente é a esperança, a fé e a certeza de que nem a morte pode ter poder sobre a vida do crente, porque se morrermos um dia ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou. A referência é Jesus Cristo. E isso se transporta para nós. Então, nós temos esperança, meus irmãos, para além desta vida e para além desse sistema de coisas que nós vivemos, tá? Nós vemos aí, por exemplo, meus irmãos, os governos da terra, os poderes, né? A gente ouve falar... eu lembro quando o Barack Obama esteve no Brasil, né, numa visita oficial ao Brasil, se falava assim, está visitando o Brasil o homem mais poderoso do mundo, né? E na verdade, irmãos, ele passou. E vai chegar um dia que nós nem nos lembraremos mais, que esse nome será um nome distante, né? Então, onde está esse homem? Que poder é esse que vai chegar um tempo que nós vamos nos esquecer dele, né? E, na verdade, meus irmãos, todos os governos, todos os sistemas, todas as ideologias, todas as filosofias humanas hão de desaparecer, tá? O que permanecerá para nós, irmãos, é a certeza de que nós viveremos para além disso, tá? Ainda que morramos, porque ressuscitaremos assim como o Senhor Jesus ressuscitou. Então, veja, em primeiro lugar, a certeza de que Cristo ressuscitou. Se temos a fé de que Cristo ressuscitou, cremos na palavra, meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor, tá? Porque ele não foi derrotado nem mesmo pela morte, tá? Então podemos confiar plenamente em Jesus Cristo, porque o Senhor não foi derrotado nem mesmo pela morte. E, num segundo momento, a esperança que nos move de que também nós não seremos derrotados pela morte, porque ainda que morramos, ressuscitaremos, né, para sermos julgados pelo Senhor, é o que diz a palavra, tá? Então, é uma esperança escatológica para além desta vida, para o tempo vindouro, para o fim de tudo, tá bom, meus irmãos? Essa esperança me tira o apego que muitas vezes eu tenho com as coisas mundanas, com as coisas desta vida, tá, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, nós já falamos sobre isso, nós não levaremos para além dessa vida nada do que nós construímos aqui, tá? Nem mesmo a família. O irmão Joaquim deu o exemplo lá da indagação a respeito de... É interessante essa indagação, né? Olha, ela casou com todos os irmãos, ela, lá na ressurreição, ela será esposa de quem, né? Então, veja, meus irmãos, por isso que Jesus repreende, dizendo, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque vocês estão tão focados aqui na vida mundana, que quando passar esta vida, lá na ressurreição, na glória, vocês vão se preocupar com a esposa, que eu vou ser esposa de quem? Como vai ser minha família? Eu vou ser casado com quem? Ninguém será, nenhuma mulher será esposa de ninguém, nenhum homem será esposo de ninguém, ninguém será proprietário de nada, meus irmãos, né? Não levaremos as escrituras das nossas casas, né, os renavãs dos nossos carros, os extratos das nossas contas, os cartões de crédito, nada disso será útil para nós na eternidade, né? Mas a coisa mais maravilhosa que existe, meus irmãos, e é isso que eu almejo que nós alcancemos depois dessa aula, e o Senhor almeja que nós alcancemos, é de que, glória a Deus, porque eu não vou precisar de nada disso. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus, porque eu não vou precisar de escritura, porque eu não vou precisar de cartão de crédito. Glória a Deus, porque eu não vou ter que andar com o celular para cima e para baixo. Glória a Deus, porque eu não vou precisar, porque é crédito ou débito. Por quê? Porque tudo é de graça, né? As riquezas do Senhor
nos enriquecendo plenamente para todo sempre, né, gratuitamente. Eu não vou me preocupar, irmãos, aqui, se é você solteiro, se você é casado, vai casar quando, há quanto tempo é casado. Não importa, eu estou na presença do noivo, né, que é o Senhor Jesus. Então, a maravilha de conhecer o poder da sua ressurreição é de entender que a minha vida não se resume a esse contexto, mas é de que eu tenho uma vida para além disso, na glória com o Senhor, né? De que todas essas coisas hão de perecer. Há um segundo enfoque que eu gostaria de dar, é que quando eu entendo o poder da ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, eu entendo que todo mal que se comete nesta vida há de ser julgado pelo Senhor, porque nós ressuscitaremos para ser julgados. Então, às vezes, meus irmãos, a gente se indigna muito com as coisas que nós vemos, né, meus irmãos? A gente até tem que se policiar, né? Os irmãos estão acompanhando aí, não sei se toda hora, depois que terminar aqui, os irmãos, será que já pegaram o Lázaro, né? Outro dia eu estava vendo, é engraçado isso. Sabe aquele plantão da Globo, né? Que aparece aquela música, que é só quando tem uma notícia assim, né? Morreu alguém assim muito importante e tal. Aí apareceu esse plantão da Globo lá, né? Fazia muito tempo que eu não via isso. Aí todo mundo para, vamos ver. Aí a primeira coisa que eu pensei, pegaram o Lázaro, né? Aí quando terminou lá, passou a musiquinha, né? Acaba de pedir demissão o ministro do meio ambiente. Eu falei, que demissão de ministro, eu queria saber se pegaram o Lázaro, né? Por quê, meus irmãos? Porque imagina o pavor que uma pessoa, o pânico que esse homem está causando naquelas pessoas e o mal que ele fez. Ele matou uma família inteira, né? Aí eu vou lá na televisão, meus irmãos, eu assisto, eu tenho algum conhecimento, assim, não de causa, mas, assim, de histórico, né? De um deputado que foi prestar depoimento aí falando, não, eu fui avisar o presidente da corrupção. Um cara, meus irmãos, que até esses dias ele lesou, e eu conheço uma pessoa que foi lesada por esse homem, e eu não sei como que esse homem, é a indignação que toma conta, às vezes, do meu ser, é como que uma pessoa que lesou tantas pessoas, de pegar gente que investiu dinheiro na ideia dele e que perdeu todo o dinheiro, né? E esse homem é eleito deputado, e ele está lá falando, dizendo, aparecendo de honesto, diz que foi até com colete à prova de bala, porque quem pode matar ele são as pessoas que ele prejudicou. Eu não estou falando isso para defender ninguém, não. Eu estou só dizendo, nem governo, nem nada, mas tem uma coisa que eu não defendo nessa vida, é governo. Vocês nunca vão me ouvir falar, olha, vote no fulano, vote no ciclano, meus irmãos, porque eu confio no Senhor, né? No Senhor, porque nos homens não dá. Mas traz indignação para nós vermos a maldade do ser humano parecendo que está sendo premiada. Dói no nosso coração, meus irmãos, nós vermos um homem mau, do mal, que traz o mal, estar envergonhando as forças de segurança desse país. Você fica pensando assim, nossa, olha, eu gostaria de pegar esse cara e aplicar a verdadeira justiça para ele. Dói, meus irmãos, quando você é lesado. Quantos dos irmãos aqui já foram lesados, né, por pessoas desonestas? Enfim, todo esse tipo de situação. Mas quando eu creio no poder da ressurreição, o meu coração entra em paz, porque eu sei que toda maldade há de ser julgada pelo Senhor na ressurreição, porque o Senhor há de trazer a ressurreição para que todos sejam julgados. Então eu não preciso me preocupar, irmãos, com a maldade do mundo, porque a maldade do mundo há de ser julgada pelo Senhor. Então, eu posso viver com o meu coração, sim, em paz e com amor e com senso de cuidado próximo. Por quê? Porque todo mal do mundo há de ser julgado pelo Senhor. Então, esse é o segundo enfoque que eu gostaria de dar aos irmãos, no que diz respeito ao poder da sua ressurreição. Então, se os irmãos que anotam quiserem anotar, o aspecto escatológico, a esperança, né, do porvir, da vida eterna, de que
a morte, os sofrimentos, tudo isso há de ser vencido na ressurreição, assim como o Senhor Jesus venceu na ressurreição, e o enfoque de que todo mal, toda injustiça, tudo aquilo que pode trazer tristeza ao meu coração há de ser julgado pelo Senhor, tá bom? Esses são os dois aspectos aí do participar, do conhecer o poder da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Para a gente concluir, eu coloquei ali versículo 11, mas na verdade não é o versículo 11, nós estamos no 10 ainda, que é o participar em seus sofrimentos, tá? No versículo 10, né? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Irmãos, há aparentemente aí uma contradição, porque eu estou dizendo as verdadeiras riquezas do crente, e eu estou afirmando que participar dos sofrimentos de Cristo é uma riqueza. Como é que os irmãos entendem isso? Ou será que eu estou equivocado? Como é isso, irmãos? Participar dos sofrimentos de Jesus. O que os irmãos entendem quando ouvem essa expressão? Participar dos sofrimentos de Jesus. O exemplo maior, irmãos, os irmãos terem aqui é o do próprio apóstolo Paulo, né? Nós estamos lendo, né? Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi alguém que foi perseguido. Ele passou de perseguidor da igreja para perseguido por causa do evangelho. Então, ele, obviamente, meus irmãos, sofreu, né? Aqui mesmo no contexto de que foi escrita a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso, aguardando ser julgado pelos romanos, né? Ele relata que já havia apresentado uma defesa, né? Uma defesa prévia, né? E que ele estava sozinho. Ele relata na carta aos Filipenses que ele só havia recebido a ajuda dos próprios filipenses, nenhuma igreja mais havia contribuído financeiramente com ele. Então, Paulo está vivendo ali os seus sofrimentos. No entanto, a compreensão que o apóstolo Paulo tem é de que, assim como ele está vivendo, né, passando por esses momentos, o próprio Senhor Jesus passou por isso. O Senhor Jesus, ele fala nos evangelhos dizendo o seguinte, olha, até as raposas, né, têm os seus covis, né, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Nós vemos em várias passagens, né, Jesus Cristo, por exemplo, né, Jesus Cristo sendo praticamente expulso, né, pelos seus conterrâneos ali da sua cidade, da região onde ele viveu, as pessoas que o conheceram. E a própria morte do Senhor Jesus, né? Acusado injustamente, açoitado e morto da forma como ele foi morto, né? Não sei quantos irmãos assistiram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Quando a gente lê aquela passagem de que Jesus Cristo foi açoitado, a gente não tem a dimensão que aquele filme nos deu de como são esses açoites, né? De quão terrível é ser açoitado daquela forma, né? E tudo isso ele passa. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui o seguinte: se eu estou passando pelos mesmos sofrimentos que Jesus, então eu estou me identificando com ele. E se eu estou me identificando com ele, olha que coisa mais gloriosa, eu tenho plena identificação com Cristo. Eu estou me parecendo com Cristo, inclusive porque estou passando pelas mesmas coisas, tá? Para os irmãos entenderem bem, eu ouvi uma vez o pastor que me batizou, ele diz o seguinte, pastor Eliezer, lá de Santa Fé do Sul,
ele diz o seguinte, se no seu caminho, eu acho que eu já até falei isso para os irmãos, né? Se no seu caminho você nunca der de cara com Satanás, tome cuidado. Pode ser que você esteja indo na mesma direção que ele. Olha só que interessante. Se no seu caminho você nunca der de cara com Satanás, tome cuidado. Pode ser que você esteja indo na mesma direção que ele ou esteja indo lado a lado dele, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que isso, o apóstolo Paulo diz, aquele que quer viver piedosamente padece perseguição. Nós precisamos tirar essa ilusão que muitas vezes se passa, essa ilusão de prosperidade plena, de que o crente, o verdadeiro crente no Senhor é rico, o verdadeiro crente no Senhor não passa por problemas, não fica enfermo. Ouvi uma vez um pastor dizer, eu não tinha entendimento, eu vi meu amigo doente, se eu tivesse o entendimento que eu tinha hoje, eu teria repreendido aquela doença, ele não teria morrido dela. Meus irmãos, nós ficamos enfermos, e nós estamos vendo isso, meus irmãos. Ficamos enfermos, sim. Nós, muitas vezes, enfrentamos batalhas, e muitas vezes, irmãos, o diabo se levanta contra as nossas vidas. Posso dizer, os irmãos podem dizer que em muitas circunstâncias, né, você vê claramente que o que está acontecendo não é uma coisa natural, é a ação do inimigo. Mas o inimigo pode se levantar contra o crente? Sim, ele pode se levantar contra o crente. Se ele vai vencer ou não é outra história. Mas que ele se levanta, ele se levanta. Que nós batalhamos, nós batalhamos. Mas quando isso acontece, meus irmãos, né, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo dar glórias ao Senhor. Eu devo dar glórias ao Senhor. Porque se eu estou padecendo, eu olho para trás, eu vejo os profetas padeceram, os apóstolos padeceram, né? Os servos do Senhor padeceram, o Senhor Jesus padeceu, né? Então, a minha vida não encontra respaldo com o mundo, e, portanto, o mundo não tem motivos para me recompensar. Quem me recompensa é o Senhor, tá? Irmãos, a gente poderia falar sobre isso por muito tempo, né? A gente pode pensar, por exemplo, pensem aí, meus irmãos, né? No seu coração. Quantas vezes, por fazer a coisa certa, você não pagou um preço muito alto? Você não sofreu? Você não foi injustiçado, como nós falamos aqui? Quantas vezes, meus irmãos, por se manter firme, né, na fé, você perdeu amigos, né? Você perdeu oportunidades de trabalho, oportunidades enfim. A minha mãe conta uma história, né, de que ela uma das empresas que pagava melhor na época que ela trabalhava, era mais nova, era a Souza Cruz, né? Souza Cruz, não sei se os irmãos sabem o que é. A Souza Cruz é uma empresa que fabrica cigarros, né? Então, era uma fábrica de cigarro, né? E ela conta essa história, né, de que o salário era muito bom, as condições, enfim, eram boas, mas era aquele negócio, era a fábrica de cigarro, né? E aí ela lembra, ela disse que ela é uma outra irmã, eu não lembro quem era, que foi perguntar para o pastor Davi, e aí, pastor, o que eu faço, né? Mas no fim não foi trabalhar, né? Perdeu a oportunidade de um emprego que pagava muito bem, muito acima da média, né? Para aquele tempo, né? E é interessante que a Souza Cruz, meus irmãos, é uma empresa que tem uma centena de processos por pessoas que adoeceram trabalhando lá, fabricando cigarro. Porque as pessoas saíam de dentro da empresa, né? Saíam cheirando cigarro, sem ser fumante, né? Mas naquele momento houve uma oportunidade de trabalho perdida, né? E as coisas eram bem mais difíceis do que são hoje, viu, meus irmãos? Né? Não se perdia oportunidade de trabalho naquele tempo, né? Enfim,
Muitas vezes a gente paga o preço por cumprir a justiça de Deus, assim como o Senhor Jesus pagou o preço por ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando eu estou partilhando desses sofrimentos de Jesus, eu tenho que dar glória a Deus porque eu estou me identificando com ele, tá? E no céu não entrará ninguém que não esteja plenamente identificado na terra com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Às vezes, partilhar dos sofrimentos com o Senhor significa alcançar o passaporte para a vida eterna. Não que sofrer seja requisito de salvação. Salvação se alcança pelo crer, né? Crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas no viver diário, muitas vezes, viver para Jesus Cristo implica em sofrimento, né? E quando eu me disponho a, se for necessário, sofrer para o Senhor, pelo Senhor, eu vou alcançar a recompensa. No caso de Jesus, qual a recompensa ele alcançou? A ressurreição, né? Ele foi ressurreto pelo Senhor e nos diz, nós já lemos Filipenses no capítulo 2, que ele foi exaltado, né? E o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Aquele que foi morto na cruz, que foi castigado, que padeceu, que sofreu, foi exaltado pelo Senhor. E se também nós tivermos a humildade de, no momento em que for necessário, sim, Senhor, se tiver que passar por essa prova, passarei, né, para me manter identificado com o Senhor há de exaltar também. Então, isso é uma riqueza, promessa e riqueza para a vida do crente. Amém, meus irmãos? Jonatas, Então, me permita também acrescentar que, embora exista este aspecto, né, na vida cristã de sofrimento, e são muitos, né, os sofrimentos humanos, e o crente ele nunca estará isento do sofrimento que é inerente ao ser humano. Quando eu vejo participar de seus sofrimentos, eu faço também uma ligação, por exemplo, com Isaías capítulo 53, e eu me identifico dentro da questão do sofrimento de Jesus por nós, quando eu leio que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, foi levado para o matadouro. E então, quando eu vejo este participar dos meus sofrimentos, também eu imagino e penso que a participação nos sofrimentos de Jesus é entender também que tudo o que ele passou, né? Inclusive a tentação, logo após o seu batismo, descrita no Evangelho, né? Foi levado para o deserto e lá foi tentado por Satanás 40 dias. E a tentação sobre ele foi intensa. E aqui eu vejo o quanto ele sofreu. Eu me identifico com os sofrimentos do Senhor Jesus, crendo que este escrito de Isaías, capítulo 53, na verdade, a fé que eu deposito no sofrimento de Cristo para a minha salvação. Eu estou realmente me identificando com o Senhor Jesus, o servo sofredor. Aí você mesmo citou, né? Vai lá para Filipenses capítulo 2, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho.
eu estou participando pela fé. Eu Sim. creio pela fé que o seu sofrimento foi em meu favor, mesmo que eu não merecesse, mesmo que eu não mereça jamais, mas eu entendo pela fé que o seu sofrimento foi para me salvar. Embora, né, como eu repito, existe esse aspecto de sofrimento, né, humano inerente a nós, e claro, né, o crente ele sofre muito neste mundo, muito mais do que outras pessoas, porque ele tem duas naturezas, né, uma em Cristo e a outra olhando as injustiças, e ele luta, né? Nós sempre lutaremos e sempre sofreremos. O senhor me faz lembrar de uma série que tem lá no Netflix, que é Vikings, né? E tem um dos episódios que eles... e foi assim realmente que aconteceu na história, né? Os nórdicos, né? Que eram os vikings, eles invadiram a ilha, né? Que era a Inglaterra, né? Que era uma província romana, né? Que foi uma província, que era a Bretanha na época. E aí, no episódio, eles invadem um mosteiro, né? E aí eles entram na capela e aí eles veem aquela imagem de Jesus na cruz, né? E aí eles perguntam, nossa, mas esse é o Deus deles, né? Todo ruim assim, todo machucado desse jeito, né? E eles desprezam, né? A ideia é que eles desprezam esse Deus porque ele está prostrado, ele está sofrendo, porque ele está morto, né? E eles veneram esse Deus, mas não é à toa que a gente conseguiu, porque eles invadem o mosteiro, matam, boa parte saqueiam, né, aquele mosteiro, né? E eles não é à toa que a gente conseguiu, olha o Deus deles, né? E, na verdade, meus irmãos, o que o pastor está falando, né, ele nos dá o seguinte indicativo, justamente, né, o texto de Isaías que o pastor leu, é que nessa morte, nesse sofrimento de Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação, a vida eterna, a vitória, né? Enfim, tudo isso, né? E nós somos parte disso, tanto é que nós exaltamos, né, a morte, né, de Jesus Cristo, né? Não ela em si, mas o que ela representa, o que ela fez nas nossas vidas. Eu posso olhar também, pastor e irmãos, me fez pensar de que quando eu olho para a cruz e vejo os sofrimentos do Senhor, quando eu leio um texto como esse de Isaías, eu penso inclusive na vergonha que sinto diante de Deus pelo que ele teve de fazer para me salvar, né? O quanto ele teve de padecer para me salvar. E me sentindo, né, envergonhado, eu busco a sua misericórdia para minha vida. Tem misericórdia da minha vida, porque o Senhor fez algo tão grandioso por mim. Olha o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, teve de fazer consigo mesmo, porque é Deus ali em Jesus Cristo, morrendo para me salvar, né? Então, eu me encho de vergonha, né? Digamos assim, olho para a minha própria vida, eu sou miserável. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, né? E então, eu olho para isso, olho para esse sofrimento e busco, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que o Senhor não tenha, né, que morrer de novo para me salvar, né? Porque, na verdade, ele só fez isso uma vez, né? E de uma vez por todas, né? Então, há vários aspectos aí, muito bom, né? A gente olhar também sobre esse enfoque, o enfoque da salvação, né? O enfoque salvífico, né? Do participar Jonatas, do sofrimento. Irmão Éder. tudo bem, irmão Jonatas? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu ouvindo vocês falarem aí, o pastor falar, eu coloco a questão do sofrimento nesse versículo 10. Ele parece que acho que é o centro do versículo 10, porque tem tudo a ver com você conhecer a Cristo
e o poder da ressurreição. Quando a gente olha para a cruz, a gente pensa na cruz como o escândalo, né? Pensa na cruz como loucura, escândalo, rejeição, fraqueza, e esse era como o mundo viu Jesus na cruz, né? Na época de Cristo. E nós trazermos para nós os sofrimentos de Cristo, está embutido tudo isso. Vergonha, escândalo, vão chamar a gente de louco, por conta de todas as decisões que nós tomamos em Cristo Jesus, olhando para Ele, nos identificando com Ele. E dentro do contexto do texto aí, a gente vê que é o negar a Jesus, o negar a si mesmo, né? Considerar como esterco, né? Como lixo, tudo que nós tínhamos antes de valor, como foi falado na aula passada, e negando as nossas vontades, negando nossos pecados, né? Nossos desejos mais íntimos, negando as tentações, quer dizer, lutando contra as tentações, como você falou, enfrentando as lutas. Então, em todos os aspectos do sofrimento, aí a gente também conhece o poder da ressurreição, né? Aí a gente sabendo, olha, estou sofrendo por Cristo, né? Até li um livro também que falava sobre essa questão, que muitos falam do sofrimento, mas alguns pegam sofrimentos que não tem nada a ver com Cristo. Alguns sofrem pelas suas próprias dificuldades que são colocadas, tal, seus erros, consequências de erros e tudo mais, de decisões que não tem nada a ver com Cristo. Mas quando você está em Cristo, aí você tem também a certeza da ressurreição. Aí você também conhece, você está sofrendo ali por uma causa extremamente maior, né? E aí vem aquela certeza também que eu estou sofrendo aqui, mas eu sei que a glória, para mim, proposta, ela é maior ainda, né? Porque Cristo conquistou, através do sofrimento, essa glória. E não tem outro caminho para o crente, né? O discipulado em Jesus é regado e batizado no sofrimento, né? E eu vejo que é glorioso isso, porque como a aula está falando aí, o irmão está falando, todos já falaram aí, o pastor, não tem como não viver no sofrimento, né? A gente passa por tanta coisa e tantas dificuldades, mas para terminar assim minha palavra, como Pedro saiu feliz do açoite, né? Por ter sido açoitado em nome de Jesus, por sofrer por Jesus. Então, acho que a gente tem que sair dos sofrimentos, ou então passar pelos sofrimentos, glorificando, como você falou, né? Glorificando e felizes, porque nós estamos participando da cruz de Cristo, né? É isso a minha palavra. Eu até gostaria de sistematizar, partir aqui, porque o Éder tocou num ponto que é importante. Quando a gente fala em participar dos sofrimentos, a gente vai pensar em três coisas. Primeiro é o que o pastor falou, que é entender, crer, participar de que aquele sofrimento é o que me trouxe a vida eterna, a salvação, né? É a partir daquilo. Então, eu olho para aquilo e creio, né? Que aquele ato salvador de Cristo, aquele ato de se submeter ao sofrimento, foi o ato que me trouxe a salvação, a vida eterna. O segundo aspecto de participar dos sofrimentos de Cristo é o de entender que, quando eu desejo viver uma vida cristã digna, piedosa, muitas vezes eu estarei me opondo ao mundo, me opondo a Satanás, e enfrentando a oposição do mundo, enfrentando a oposição de Satanás, eu padeço, né? Porque é uma batalha, uma luta constante, são renúncias que eu tenho de fazer, né? São nãos que eu tenho que dizer, enfim. Terceiro aspecto, né? É o aspecto do serviço, né? Muitas vezes abrir mão do comodismo, né? Do lugar de conforto, da zona de conforto, para servir ao Senhor
dedicando meu tempo, meus bens, tudo isso a serviço do Senhor, muitas vezes renunciando, né, aos sucessos da vida para poder servir ao Senhor. É o que fazem aqueles que são chamados e são enviados ao campo missionário, por exemplo. Inclusive, pastor, essa semana, o senhor certamente conhece o Wiltinho, né? O Wilton. E eu estava conversando com ele essa semana e ele falou assim, fala para o pastor Rinaldo se ele lembra da música que eu cantei quando ele foi para a primeira empreita missionária lá em Juqueirópolis, né? E ele falou assim, fala para ele lá se ele se lembra disso, né? E eu falei assim, vou falar, não sei do que se trata, mas... Né? Aí ele falou, fala para ele que ele vai rir, né? Mas o sair, né? O deixar a minha cidade, deixar o meu local de origem, deixar os meus familiares próximos, né? E ir para um lugar que eu não conheço, por exemplo, né? É uma decisão que muitas vezes traz alguma tristeza, né? O servir ao Senhor com o meu dom, com o meu talento, nem sempre vai me trazer a recompensa material aos olhos da terra, tá? Mas esse é um aspecto. Uma coisa que não é participar dos sofrimentos, que o Éder tocou, é você, os irmãos, né, nós muitas vezes estamos sofrendo por conta das decisões erradas que tomamos, por conta da nossa desobediência, né? E às vezes a gente quer atribuir isso a Deus. Não, não, né? E na maioria das vezes, irmãos, as coisas que nós padecemos por conta da nossa teimosia, da nossa falta de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso não é participar dos sofrimentos de Jesus, tá? Participar dos sofrimentos de Jesus são essas três visões aí que foram colocadas, né? É participar do sofrimento entendendo que ele me traz a salvação, crendo, né? Me identificando com isso. É padecer os sofrimentos, né? Por renunciar ao mundo e às delícias deste mundo, né? Como Daniel e os seus amigos ali, me renuncio aos banquetes do rei, né? E vou comer somente as coisas, as verduras, né? As coisas que nem têm tanto sabor, que nem têm tanta deleite, mas é isso que me fará servir a Deus. E o aspecto do serviço, nunca do sofrimento pelas más decisões e pela minha má conduta. Tá bom, meus irmãos? Muito importante aí expandirmos esse conhecimento. Amém, meus irmãos? Eu acho que nós podemos ficar até aqui, tá? Certamente teremos aprendido bastante e estamos aí dentro do tempo. Né? Dentro não, sempre excedendo, né? Um pouquinho, mas creio que de forma proveitosa. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e eu quero... Não sei se algum irmão tem alguma coisa a mais a colocar. Se não, eu quero devolver a palavra ao pastor Rinaldo. Bem, meus irmãos, que bom estarmos aqui, né, e participarmos desse momento de bom aprendizado. Deus te abençoe, irmão Jonatas. O irmão Éder está aqui, também o irmão Éder passou pelo aperto em relação à Covid, está se recuperando também, mas graças a Deus pela sua vida, viu, irmão Éder? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amém. Deus continue te conduzindo. Estou inteiro. Batalha. Estou inteiro, eu já fiz até esteira. Ó, que beleza. Graças a Deus. Sinceramente, eu estou profundamente grato a Deus. Obrigado pelas orações e as lágrimas vêm até os olhos porque, assim, eu vi gente morrendo com essa doença, vi tudo, mas o Senhor, ele nos sustentou e eu tô praticamente sem sequela de nada, porque eu até fiz esteira, dei um trotezinho e não senti cansaço mais, os problemas que eu tava à tarde sumiram, assim, toda tarde eu ficava muito ruim, da tarde para a noite, não sei por quê, mas pararam, sumiram, já cessou os remédios e hoje termina meu isolamento, né? Hoje é meu último dia de isolamento. Mas assim, estou bem, graças a Deus. Muito bem.
Deus te abençoe, viu, Éder? Deus te Amém. abençoe. Obrigado, irmãos, pelas orações e pela preocupação de todos aí que me mandaram mensagem. Muito obrigado. Amém. E vamos continuar orando, tá bom? Continuar orando pela irmã Vânia, mamãe do Éder, e vamos pedir a Deus por ela. O irmão Antônio, ele também pediu oração por um primo dele, chamado Davi, que, consequentemente, também é parente da irmã Patrícia. E Davi, ele está internado, com poucas melhoras, mas nós devemos também estar orando por ele, tá bom? O caso dele é um pouco mais sério e existe uma preocupação, tá? Vamos estar orando por ele então, tá bom, meus irmãos? Amados, estamos encerrando a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos ter o nosso culto somente transmitido. Nós havíamos dito que teríamos a live hoje e domingo próximo. No entanto, devido a irmã Vânia ter pego o Covid, e o irmão Éder também, e outros amados irmãos, nós sentimos, irmãos, que havia a necessidade de darmos uma pausa, uma breve pausa novamente, e hoje nós teremos o nosso culto, mas tão somente através da internet. Os irmãos, por favor, compareçam, assistam, aliás, compartilhem, e vamos orar por nós, vamos orar por nossa igreja. Certamente Deus tem nos dado muitas vitórias, temos sido muito abençoados, temos sonhos, temos projetos, nós queremos trabalhar, mas às vezes nós damos 2 passos para frente, nós voltamos, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Continuamos necessitando da ação de Deus, mas eu creio, irmãos, que isto está passando, devagarinho nós vamos retomando nossas atividades, e devagar vamos também ampliando os trabalhos de nossa igreja, que não estão parados. O pastor continua atendendo no gabinete, e estamos também, através de mensagens, videochamadas, enfim, falando com os irmãos, com a igreja. Continue orando, continue participativo. O que nós desejamos é ver uma igreja ativa mesmo à distância. Continue fazendo para o Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Eu quero pedir à irmã Flávia, por gentileza, irmã Flávia, ligue o microfone, ore por nós, agradecendo e pedindo também por esses amados irmãos. A irmã Flávia com o Marcelo também na luta, por casar a Natália. Esse dia vai chegar e vai ser algo abençoador na vida da Natália, do noivo da Natália, da família deles, da família de vocês também. Alegria para a nossa igreja, alegria para a nossa igreja. Que Deus abençoe, minha irmã. Ore por nós, então. Sim, oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor Deus, em aprendizado da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, guardado conosco, Senhor Deus, e também transferir aos que necessitam, Pai, como é conhecer a Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, prosseguir, Senhor Deus, tendo desejo, Pai, termos sede, Senhor Deus, de conhecer o Senhor a cada dia, Pai. Que o Senhor nos acrescente, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua sabedoria, dia após dia, Senhor. Deus, nós queremos te pedir também, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos distanciamentos, Senhor, porque são esses pecados, Senhor Deus, que nos afastam de Ti, Senhor. E tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque nós precisamos muito, precisamos demais do Senhor, até mais do que o ar que nós respiramos, Senhor.
Muito obrigada, Deus, somente gratidão a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa família, pela nossa família espiritual, nossa igreja, Senhor. Deus, nós temos visto, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, nos concedendo livramento, Senhor Deus. Foram tantos irmãos, Senhor Deus, da nossa comunidade, Pai, que ficaram enfermos, Senhor, com essa doença que tem ceifado muitas vidas, Senhor, e o Senhor tem poupado, o Senhor tem trazido, Senhor Deus, a saúde, Pai. Muitos, Senhor, têm ficado com sequelas, meu Pai, mas eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, nada disso há de abalar as suas fés, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu continuo a te apresentar, Senhor, todos aqueles que ainda estão passando por esse momento, Senhor Deus, pelos que irão passar, Senhor, mas que possam, Senhor Deus, ter a fé, Senhor Deus, de que a sua vida está firmada no Senhor Jesus, Pai. E que só irá acontecer em nossas vidas, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor permitir, Senhor Deus. Que nós estejamos, Senhor Deus, como servos verdadeiros, Senhor Deus, confiantes, Senhor Deus, que o que o Senhor tem para nós é o melhor, Pai. Deus consola, Senhor meu Deus, aqueles que perderam, Senhor Deus, uma pessoa amada, querida, Senhor. Consola, conforta, Senhor Deus, que possam, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, que tudo, Senhor Deus, até uma folha numa árvore que cai, um fio de cabelo que cai, é permissão do Senhor, Pai. Que possamos estar, Senhor Deus, na dependência do Senhor, dependência total, Senhor. Deus, o Senhor Jesus possa estar abençoando, Pai, aqueles que estão em estado grave, Senhor. Também te peço pela vida do Davi, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando ali, Senhor. Queremos, Senhor Deus, que ele tenha certeza também da salvação, meu Pai. Dê sabedoria, Pai, a ele. Dê confiança aos familiares, Pai. Pela vida da irmã Vânia, Senhor, também, que o Senhor possa restaurar, Senhor Deus, por completo a vida dela, Senhor Deus, a saúde. Obrigada, Senhor Deus, do irmão Éder, que está também falando conosco, Senhor Deus, já tão bem, Senhor. Ó Deus, por a vida dele de tanto, Senhor, eu não quero estar citando o nome, Senhor Deus, porque eu posso falhar algum, Senhor, mas eu entrego todo, Senhor, em tuas mãos, meu Deus. E conforme estamos hoje também, Senhor Deus, as adversidades que venhamos a passar, meu Deus, que tudo, Senhor, possa ser conhecido, Pai. Eu te louvo, meu Deus, porque em todo dificuldades, Pai, que nós temos passado, Senhor Deus, quanto a preparação, Senhor, para o casamento da Natália, a casinha dela, Senhor Deus, todas as dificuldades, Senhor Deus, o Senhor tem suprido tanto, meu Deus. Nós temos tanto, Senhor, a agradecer, Pai. Coisas, Senhor Deus, que nós não teríamos como chegar, Senhor Deus, e o Senhor chegou, Pai, com livramento, com prontidão, e nós somos tão gratos, meu Deus. Eu te louvo nesta hora, meu Deus, também, porque a Natália pode concluir, Senhor Deus, a faculdade, Senhor. A notícia que ela trouxe, Pai, que agora realmente ela é uma médica veterinária, Deus, foram tantos anos de luta, Senhor, de preocupação. Sem saber, Senhor Deus, poderíamos ter condições financeiras, Deus, mas o Senhor nos honrou. E chegamos até aqui, Senhor. Só temos a te louvar, meu Deus. Que todos os teus servos, Senhor Deus, possam confiar em Ti, entregar em Tuas mãos, Senhor Deus, e esperar a provisão do Senhor, meu Deus. Amém. Muito obrigado por tudo. Nos dê um dia de bênção, Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa tocar no coração dos Teus filhos, Pai, que em momento nenhum, Senhor Deus, que não há vírus, não há enfermidade, não há nada que distancie no Senhor Deus, do Teu amor, Pai. Que possamos ter um foco na nossa vida, Senhor Deus, que é te servir e te honrar, aconteça o que acontecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também te peço que o Senhor sustente o nosso pastor, a irmã Alessandra, a sua família, Deus, que eles sejam ungidos por Ti, Senhor Deus, para estar conduzindo as suas ovelhas, Senhor Deus, ao caminho eterno. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, e nos dê a Tua direção. No Teu nome, Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém, amados. Dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até às 18h30. Bom dia, bom domingo. Bom dia, bom domingo, na paz do Senhor. Amém. Bom dia, bom domingo. Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, bom domingo. Deus abençoe. Bom domingo, irmãos, Deus abençoe. Amém. Bom domingo. Bom dia, bom domingo. Amém, obrigado, Deus abençoe.